Esse aqui já é o vídeo 4 das questões, então vou deixar o link dos outros vídeos aqui embaixo. Continuando, então, a questão 31, a resposta correta, por eliminação, vai vir a ser a última, que é corrigir defeitos encontrados e registrados em um relatório de bugs. Por que acontece? A gente já viu até em outras questões que não é um objetivo do teste corrigir defeitos. A correção de defeitos ela acaba acontecendo, mas não é um objetivo do teste. Então essa é a alternativa, a letra D. A próxima questão, 32. Considere o seguinte método. Essa aqui é... ele me mostra um código, né? Eu não sei vocês, mas quando eu vejo um código já me dá até um nervoso. Eu tenho um pouco de trauma de uma empresa que eu trabalhei, que tinha muita pressão para automatizar testes. Às vezes teve situações em que quando eu e o desenvolvedor de um sistema, a gente entrou na empresa, o sistema já existia, então tinha regra de negócio que a gente não conhecia, então o sistema acabou indo para a produção com falhas, por a gente não conhecer algumas regras de negócio, então ele não ter como tratar e eu não ter como testar. E aí o nosso chefe, o chefe, né, ficou brabo, claro, e falou que se existissem testes automatizados isso não aconteceria. Aí a pergunta que não quer calar é: se tu não conhece uma regra, como é que tu implementa um teste, seja ele automatizado ou não, né? Então, eu criei um pouco de trauma de código, né? Devido à pressão e a cobranças, assim, um pouco absurdas que eu sofria. Mas então tá, mas esse aqui eu entendi. Esse código aqui é bem tranquilo. Calcula aí tem um comentário que diz que o método calcula o número da sucessão de Fibonacci usando recursão para um número inteiro maior que zero, o número da sucessão de Fibonacci calculado pela fórmula, aí tem a fórmula de Fibonacci. Eu acho que não vai valer a pena eu ler o código, eu acho. Mas, bom, ou não, né? Bom, daí eu tenho a minha função se chama int Fibonacci, recebo por parâmetro um int n. Aí ele declara uma variável chamada fib. Tem um if se n igual a 1, fib é igual a 1. Else, se if for igual a 2, o fib também é igual a 1. E um outro else, fib é igual a Fibonacci, né, chama a função n-1 mais Fibonacci n-2 e return fib. Então eu até escrevi aqui no meu caderno esse código, espero que dê pra ver, pra explicar essa aqui. Eu fiquei bem feliz que essa eu consegui entender. Será que vai dar pra ver? Eu espero que sim. Bom, então vamos lá. É o seguinte. Primeira coisa, para eu testar eu sei que eu tenho que ter... quando eu vou fazer um teste eu tenho que entrar em todos os ifs, certo? Então eu tenho que entrar nesse meu primeiro if aqui, que é quando n for igual a 1. Eu tenho que entrar nesse else if aqui quando n for igual a 2. E eu tenho que entrar nesse outro else quando n não for igual a nenhum desses dois valores. Então, quais são os valores que eu vou ter que testar? Sei que eu vou ter que testar o valor 1 para que essa instrução seja executada. E vou ter que testar também o 2 para que essa instrução seja executada. Aqui, eu não sei que valor eu vou ter que entrar, mas qualquer valor diferente de 1 e 2 para que ele caia nesse else aqui. Então, vamos ver as alternativas dessa questão. Eu nem li a pergunta, né? Ele me deu esse código.
Qual dos seguintes conjuntos de casos de teste fornece as especificações de entrada e saída corretas e atinge 100% de cobertura de comandos com o número mínimo de casos de teste? Assuma que a entrada é o primeiro número em cada par e a saída é o segundo. Tá, então, o que é que ele me dá? Letra A. Ele me dá que a primeira entrada é 1 e a primeira saída é 1. Primeira entrada 1 e a primeira saída 1, tá certo? A segunda entrada seria o 2, ok. E a segunda saída seria o 1, ok também. Vamos para o próximo número. O próximo número ele me diz que é 3. Se entrou aqui 3, não vai cair no if n igual a 1, nem no if n igual a 2, vai lá para o último else. Aí ele me diz o quê? Fib igual a Fibonacci n menos 1, que no caso aqui o n é 3, então vai ser 2. Então, 2... Será que vai dar? 2. Recebo 2 aqui. Entro aqui, então, Fib igual a 1. Então, aqui eu vou ter 1 mais... E aqui, Fibonacci n, que é 3, menos 2. Então, vai ser Fibonacci 1. E aí, ele vai entrar aqui 1, n igual a 1, Fib igual a 1. Então, eu tenho Fib igual a 1 mais 1. Return Fib. Eu tenho o Fib, eu tenho o meu retorno igual a 2. Então, eu tenho que ser, quando a minha entrada é 3, a minha saída é 2. Será que tá dando para entender? Espero que sim. Vamos ver se é isso mesmo que ele me dá lá de opção. Perfeito. Aqui eu já tenho o meu mínimo de teste, que são 3 situações, porque eu entrei no primeiro if, entrei no segundo if, e o 3 eu entro aqui e tenho essa saída 2 que ele me diz. Depois ele me dá mais um outro número, só que eu já testei as 3 possibilidades, então eu não preciso desse outro número. Então, eu descarto essa letra A. A letra B, ele me dá justamente isso. Um de entrada e um de saída, que aqui tem um return Fib, tá? Eu tô dizendo que a minha saída vai ser 1 já daqui, mas é só porque eu tenho um return Fib lá embaixo, tá? Então, quando a entrada é um return Fib igual a 1, ele podia ter botado o return aqui dentro, né? Ou não. Não sei. Acho que quando fosse chamar a recursão lá não ia funcionar, enfim. Então, por isso tem que ser lá fora. Então, quando eu tenho o n igual a 1, Fib igual a 1, return Fib. Quando eu tenho 2, Fib igual a 1, return Fib vai ser 1 também. E quando eu tenho 3, a gente viu que ele chama de novo a função e o resultado de Fib acaba sendo 2. Então, essa é a resposta correta. É a letra B, se eu não me engano, né? É a letra B. Depois a letra C me dá 1 e 1 e 2 e 1, daí eu sei que tá faltando. E a última me dá 1 e 1, eu só executaria o primeiro if. Então, não vai ser essa alternativa também. Vamos para a próxima, então. Só mais uma coisa. Ele chama essa técnica, que me parece ser uma técnica de caixa branca, ele chama isso de... Ai, meu celular. Olha só como é que ele chama. Ele fala assim: qual dos seguintes conjuntos de casos de teste fornece as especificações de entradas e saídas corretas e atinge 100% de cobertura de comandos? Cobertura de comandos, eu nem tenho no Syllabus 2018 essa cobertura de comandos. Lá na página 68, como técnica de caixa branca, eu tenho
teste e cobertura de instruções, teste de decisão e cobertura e o valor da instrução e teste de decisão. Eu acho, tá? Não tenho certeza, mas que esse cobertura de comando seria esse teste e cobertura de instruções. Na página 68, ele é definido da seguinte forma: testa as instruções executáveis do código. Eu não sei o que é uma instrução executável. Será que são os condicionais? Não sei se é isso. Ele não detalha muito. E outro detalhe, que no sílabas, as técnicas de caixa branca, diferentes da de caixa preta, são K2. K2 é aquilo que tu tem que saber o conceito, mas tu não precisa saber aplicar. E aqui ele me deu uma questão onde eu tô aplicando a técnica, né? Ele não tá me perguntando a teoria, o que é. Ele tá me pedindo pra eu usar uma técnica. Então, isso eu achei estranho. Eu não sei exatamente qual é o nome dessa técnica, até queria saber, já que eu sei usar a técnica, né? Preciso botar isso no meu currículo. Então, se tu souber que técnica que eu usei pra elaborar esse caso de teste, tu me diz aí, né? Vamos atualizar esse currículo aí. Achei que eu só sabia técnicas de caixa preta, mas tô sabendo técnicas de caixa branca também, ótimo. Então, é um pouco estranho essa questão de ser K2, não sei se no Syllabus 2011 isso era K3. Porque as técnicas de caixa preta são K3, né? Tu tem que saber aplicar lá, que é análise de valor limite, partição por equivalência, a tabela de decisão, a tabela de transição de estados, enfim. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é a pior questão, essa é de chorar. Essa eu, de fato, não entendi. Que é o seguinte, a 33. Você está testando um automóvel com um botão liga e desliga, controlado por software para o motor. O motor tem dois estados, não funcionando e funcionando. Existem dois eventos que podem ocorrer, um sinal liga e um sinal desliga. Se o motor não está funcionando, apertando o botão liga e desliga, um sinal liga é enviado ao software pedindo para tentar, até 5 segundos, ligar o motor. Se o motor falhar para ligar, o botão liga e desliga pode ser pressionado novamente para tentar a operação tantas vezes quantas o motorista deseje. Em outras palavras, existem duas condições, sucesso e falha, que influenciam o estado resultante do motor e a ação tomada pelo software baseada no sinal liga. Se o motor está funcionando, o botão liga e desliga diz ao software para desligar o motor imediatamente se for seguro fazer isso. Se o motor não puder ser desligado de forma segura, o software dará um aviso verbal ao motorista. O motor não pode ser desligado de forma segura. Em outras palavras, existem duas condições, seguro e inseguro, que influenciam o estado resultante do motor e a ação tomada pelo software baseada no sinal desliga. Assuma que você quer descrever este comportamento numa tabela de transição de estados para projetar um conjunto de teste para ambas as situações, válida e inválida. Assuma que cada linha da tabela dá o estado inicial, a combinação, evento / condição, o estado resultante e a ação tomada. Quantas linhas essa tabela terá? Primeiro que eu não sei nem fazer um diagrama de estado disso daqui. E eu sei fazer um diagrama de estado, mas disso aqui eu não sei. Tentei fazer direto a tabela. Também não rolou, também não fui capaz. Então, essa aqui só me restou chutar. Se alguém souber qual o raciocínio que se usa aqui para criar, seja o diagrama ou, melhor ainda, a tabela direto, compartilha comigo, porque tá difícil. Então, essa aqui eu chutei errado. A letra A me diz 8 linhas, a letra B 2, a letra C 6 e a letra D 4. A correta é 8 linhas. Não tem muito o que comentar, né? Só aceitar, que é isso. Que é uma questão errada na prova. Vamos para a próxima, então. A questão 34. Você está testando um sistema de comércio eletrônico para compra online de livros. Um trecho da especificação de requisitos determina o seguinte: o cliente deverá ser capaz de pedir de 1 a 99 exemplares de qualquer livro que está em estoque e que tenha um número suficiente de exemplares para atender a quantidade pedida. Outras partes da especificação de requisitos tratam do tratamento de pedidos com quantidade inválidas, incluindo pedidos que excedam o estoque disponível.
Qual dos seguintes é um caso de teste bem escrito para o trecho acima? Bom, caso de teste a gente sabe que tem que ter as entradas e a saída esperada. Então, com isso a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Alternativa A, peça 0 livros. Essa aqui só me dá a entrada, né? Não me dá a saída, então essa aqui eu já descarto. Letra B, peça um livro que está em estoque, espere a aceitação do pedido. Essa aqui é uma que poderia ser. Letra C, peça 100 livros, espere uma mensagem de erro. Essa aqui também poderia ser. E a letra D, peça um livro que está em estoque. Também não, essa não poderia porque ela tá um caso de teste sem saída, né? Só tá com a entrada. Então a gente fica entre a B e a C. Só que ele me disse, só que aí eu achei um pouco confusa o jeito que ele escreveu, porque ele me diz assim: o cliente deverá ser capaz de pedir de 1 a 99 exemplares de qualquer livro que está em estoque que tenha um número suficiente de exemplares para atender a quantidade pedida. Outras partes da especificação de requisitos tratam do tratamento de pedidos com quantidade inválida, incluindo pedidos que excedam o estoque disponível. Qual dos itens seguintes é um caso de teste bem escrito para o trecho acima? Qual trecho? O trecho do sucesso, né? Quando o cliente pede de 1 a 99 exemplares de livro em estoque, que tenha número suficiente de exemplares para atender a quantidade pedida, ou o trecho outras partes da especificação de requisitos tratam do tratamento de pedidos com quantidades inválidas. É um caso de teste válido ou inválido que ele quer? Eu pensei, eu vou na exceção, né? Eu vou no inválido. Aí eu marquei a letra C, eu errei. Peça 100 livros, espero por uma mensagem de erro. Mas ele queria que fosse a letra B. Peça um livro que está em estoque, espere a aceitação do pedido. Eu acho que é porque ele diz que outros lugares já tratam de situações inválidas, então ele quer a válida. Deve ser isso. Questão 35. O que é teste de regressão? Letra A. Teste que executa os casos de teste que falharam da última vez em que foram executados. Não, né? Isso é um teste de confirmação. Um teste que executa um teste que falhou uma vez e que não deve falhar agora é um teste de confirmação que eu faço lá quando eu tenho uma tarefa de erro reportado, o programador corrigiu o erro, me devolveu, eu faço teste de confirmação. Então, de fato, eu executo o teste que falharam da última vez que foram executados. É um teste de confirmação, não de regressão. Letra B, um sinônimo para teste de confirmação. Já respondemos que não é isso, né? Letra C, teste executado em sequência invertida. Sei lá o que diabos é isso. E letra D, que é a alternativa correta, teste de um programa testado anteriormente após a sua modificação. Lá na página 45 ele me dá uma definição de teste de regressão, mas eu não acho a definição muito boa. Então eu nem vou ler lá o que diz lá, mas... Enfim, o teste de regressão, ele faz com que qualquer modificação no sistema não afete partes que antes funcionavam, né, que ele chama de efeitos colaterais. Então, se eu mexer num e-commerce, se eu mexer no módulo de produto, o pedido deve continuar funcionando, ou melhor, se eu inserir um novo campo no cadastro de produto, sei lá, inserir um campo chamado descrição, que antes não tinha, quando eu for editar um produto do cadastro antigo, que já existia, essa edição, embora exista esse novo campo, ela deve continuar funcionando. Então, eu faria um teste de regressão. Eu garanto que uma nova funcionalidade ou um erro corrigido não afetou outras partes que funcionavam. Então, essa é a questão aqui bem tranquila. A próxima, 36. O toque de um telefone distrai momentaneamente um programador, faz com que ele programe de forma imprópria a lógica que checa o limite superior de uma variável de entrada. Mais tarde, durante o teste do sistema, um testador observa que essa variável aceita valores de entrada inválidos. A lógica erroneamente codificada para checar o limite superior é A. Uma falha,
Não é porque é uma falha só quando o sistema tá em execução. B, falta mascarada, isso nem existe. Né? Isso aqui deve ser, sei lá, um jogo de futebol, enfim. Letra C, causa raiz. Causa raiz é na realidade me fugiu a palavra, mas é algo antes do erro ainda, né? Todo erro ele tem uma causa raiz. Então, não se aplica aqui nessa situação. Causa raiz no caso, aquele exemplo até que ele dá no próprio sílabas de um proprietário do produto que não sabe calcular juros, e então ele escreve uma história de usuário ambígua, e aí o programador, por causa dessa história de usuário, faz o cálculo errado do juros no código. Isso faz com que o sistema venha a falhar. Então, a causa raiz é a falta de conhecimento, nesse caso, é a falta de conhecimento do proprietário do produto. Então, a causa raiz é ali, é anterior ainda ao erro. Nesse caso, então, a resposta certa é a letra D, é um defeito. A lógica erroneamente codificada para checar o limite superior é um defeito, né?